Boa noite, então. Bem-vindos à aula de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente tem aula aqui. Hoje o tema da aula é consultoria para comércio local. Por que eu quis abordar esse tipo de conteúdo hoje? Porque a gente percebe que gestor de tráfego, né, ele é a porta de entrada para a maioria dos gestores de tráfego, é assim que todo mundo ensina, né, todos os professores de tráfego ensinam, é que a gente precisa, né? Vocês estão vendo a minha tela? A aula começa às 8h07, sim. Tá, beleza. Estamos vendo a tela. E por que eu perguntei isso? Não, teve uma aula aí que eu falei, e a tela não estava aparecendo. Então, beleza. Estão me ouvindo, me vendo e vendo a tela aqui que está compartilhada, certo? Certo. Fechou, então. Então, como é que a gente... Geralmente, né, o gestor de tráfego, ele começa como porta de entrada para comércio local. Os comércios locais, eles são muito mais falados e tal, por conta da alta demanda. Então, o comércio local ele tem alta demanda, então o gestor de tráfego consegue se apropriar disso para começar a ter novos clientes, para começar a captar cliente, fazer as prospecções. Geralmente são empresas menores, então tu consegue ter uma acessibilidade ao dono da empresa, ao CEO, ao gestor, mais rapidamente. Né? Então, fica muito mais fácil de tu abordar esse cliente e poder converter ele. Só que tem um porém, né? Começa com comércio local. Porém, um dos grandes problemas do comércio local é que, geralmente, o comércio local tem um baixo ticket, né? O que a gente fala aí sobre comércio local, de quanto cobrar? Comércio local. Geralmente, a gente cobra aí, no mínimo, de 500 a R$ 1.000. Isso é o que eu acredito que deva cobrar para um comércio local. O que seria um comércio local? Comércio local, talvez uma clínica, né, de captação de paciente. Isso é o mínimo. Lógico que tu pode cobrar bem mais se o cliente, por exemplo, tiver uma alta demanda ou o ticket desse cliente for super alto. Hoje mesmo eu conversei com um amigo meu que está cobrando R$ 2.000 de uma clínica de odontologia, porque ele tinha uma alta demanda, o cliente estava investindo 5 ou 6 mil por mês, e ele está cobrando 2 mil para o cliente. É uma clínica local, digamos assim, mas ele está cobrando esse valor. Então, esse daqui é a base. Lógico que dependendo do cliente, tu pode cobrar mais, tá? Só que, quais são os comércios locais aí que geralmente, né, a gente fala? Né? Esse do meu amigo, ele é totalmente fora, né, de comércio local comum. O que são comércios locais? São pizzarias, né? São salões de beleza, são pet shops, clínicas, às vezes odontológicas, clínicas de medicina, né? Geralmente eles não têm, às vezes, um ticket assim, ou às vezes nem acreditam, né? Sobre gestão de tráfego, não acreditam sobre marketing. E aí é um ponto super importante para a gente, porque, poxa, esse cliente, né, ele tem um potencial que a gente consegue enxergar. Lembrando, a gente tem que ver se esse cliente tem potencial, né? Se você acredita nesse cliente e o cliente faz uma recusa, né, em relação à gestão de tráfego, um dos pontos que tu pode trabalhar é a consultoria, que é o nosso tema de hoje, tá? Então, a gente pode trabalhar aí, fazer um orçamento, fazer toda a parte de script, né, desse cliente em relação a filtrar para ele quanto ele gostaria de investir, né? Quanto ele entende que é necessário a gestão de tráfego, quanto ele acredita, tá? Então, eu queria saber assim, quem aqui atende comércio local, para eu entender? Tiago, tu atende comércio local? Por enquanto, só comércio local. Tá. Tá dentro desse ticket aqui que tu cobra? Tá. Um deu quase na trave, mas tá aí. Não, beleza. Então, assim, ó, geralmente eu sempre peço assim, gente, não pode cobrar muito barato, tá? Comércio local a gente não pode cobrar muito barato. Primeiro, geralmente são pessoas que dão uma dor de cabeça, porque são pessoas geralmente um pouco mais leigas, né? Então, a gente não pode cobrar, tipo, R$ 100, R$ 200 uma gestão de tráfego, né? Eu acho que é irrisório para nós, até para nossa profissão, né? Cobrar muito barato. Então, de R$ 500.000 é um valor justo. Aí vai ter, lógico, quando vai fazer aqueles orçamentos para o cliente,
Ah, Dani, achei muito caro. Não, para nós não vai surtir efeito. Porque, lembrando, né? Esse valor aqui é o valor para a gestão de tráfego, fora o que o cliente tem que investir dentro da plataforma. Então, aí vai se tornar aí, às vezes, dobra, inclusive, de valor. E aí, para o comércio local, ele acha muito caro. Né? E aí tu vai sentir, né? Geralmente na parte de orçamento desse cliente, tu vai sentir se faz sentido ou não, né? Oferecer para esse cliente uma consultoria. Se é um cliente que tu vê, poxa, a pessoa tem uma instrução, entende mais ou menos de marketing, já fez talvez um anúncio, né? Alguns requisitos. Quais são os requisitos que eu ofereço, né? Essa consultoria? Primeiro, a pessoa tem que, pelo menos, ter uma noção, pode ser super breve, mas uma noção de marketing, entender a importância, entender a importância, tá, do marketing, né, no marketing da gestão de tráfego, e, né, ele tem que ter disponibilidade. Esses são os 3 requisitos para a oferta. Gente, eu estou escrevendo tudo errado. Requisito da oferta de consultoria, tá? Esses são os requisitos. A pessoa tem que ter pelo menos uma noçãozinha, tá, de marketing. Por quê? Não adianta. Vocês sabem o quanto a gestão de tráfego é complexo. Se você quer ensinar tráfego do zero para uma pessoa que não entende nada de tráfego, você vai dar essa consultoria para essa pessoa e ela vai sair sabendo menos ainda, vai enrolar toda a cabeça dela. Então, o que eu sugiro? Faça esses 3 pontos. A pessoa tem uma noçãozinha de marketing, tipo, ela já fez um anúncio, ela entende o que é Facebook Ads, ou Meta Ads agora, e Google Ads. Tem essa noção? Bom, se ela tem essa noção, é um ponto importante para a consultoria. Outro ponto importante é entender a importância do marketing dentro do negócio dela. Entender o quanto o marketing pode trazer de retorno para ela. Até para ela entender que quando tu for o custo do gestor de tráfego ou de uma consultoria não é um custo, é um investimento. Então, essa pessoa ela precisa ter essa noção de marketing, tá? E ter a disponibilidade de tempo para aprender e de aplicar a tua consultoria. Quando eu converso com os meus clientes que eu ofereço a consultoria de gestão de tráfego para empreendedores, eu sempre questiono eles, olha, eu vou te dar a consultoria, mas é 40% eu ensinando o que tu vai fazer e 60% você. Então, se tu não aplicar, se tu não colocar a mão na massa, se tu não fazer acontecer as coisas, não adianta de nada essa consultoria. E você vai se frustrar e eu vou me frustrar também. Porque, para mim, consultoria é levar a pessoa de um ponto A a um ponto B, ela sair daquela inércia inicial e aplicar. Para mim, como professora, como consultora, né, é muito frustrante tu fazer a consultoria para a pessoa e a pessoa não aplicar. Então, eu faço um filtro muito grande em relação a minhas consultorias para os meus clientes. Justamente por isso, eu quero realmente entender se essa pessoa vai aplicar. Caso contrário, até você não. A pessoa. Porque qual é o legal da consultoria? A pessoa aplicar e voltar para ti e dizer: nossa, Dani, deu super certo, deu assim, a gente conseguiu o retorno, a gente conseguiu vender. Então, isso é importante na consultoria. Caso, por exemplo, o cliente achou caro um gestor de tráfego. Achou caro a consultoria? Cara, esquece, porque esse cliente não serve, ele não está no momento de fazer marketing agora. Agora, por exemplo, se tu entende que esse cliente tem essa disponibilidade, acaba aí, né? Poxa, ele tem disponibilidade, ele quer aprender, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar, né, com esse cliente, ele vai conseguir ver os resultados, né? O Rayan me perguntou quanto tempo de campo de batalha tem que ter para fazer consultorias. Então, o que eu indico, tá? Tu ter atendido aí em torno de 5 a 10 clientes, tá? Por quê?
A consultoria é um olhar muito mais analítico, né? Tu vai conseguir olhar de forma muito mais estratégica. Só sem ter trabalhado com de 5 a 10 clientes, aí no mínimo, é muito complicado estudar consultoria, porque tu não vai conseguir ver a parte analítica, tá? O que você pode fazer, já está aqui no meu script de entregas. Você pode oferecer outros tipos de entrega além dessa consultoria, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu entendo, assim, a consultoria é quando vocês atenderam de 5 a 10 clientes ali, ou, por exemplo, o Thiago. O Thiago, eu sei que ele atende o ramo odontológico. Então, se ele conseguir pegar uma outra clínica e oferecer uma consultoria, ele já tem uma noção sobre o campo odontológico ali, de captação de paciente. Ele já consegue entregar, de repente, uma consultoria básica ali, ele não tem volume de cliente, mas eu sei que, porque o Thiago já acompanha a gente aqui há bastante tempo, acho que uns 3, 4 meses o Thiago está aqui. E nesses 3, 4 meses, eu converso bastante com ele, e ele me fala sobre o cliente, fala sobre as demandas, fala das dificuldades dele, então ele já tem uma noção, inclusive, para aplicar uma consultoria para uma outra clínica odontológica, porque é o do mesmo ramo. Então, ele consegue ter uma visão analítica em relação a esse tipo de nicho, tá? Então, o que eu sempre sugiro? Se tu não tem nenhum cliente, não faz a consultoria agora. Não é para ti para esse momento. Mas tu pode, sim, né, oferecer a longo prazo quando tu tiver mais clientes, tá? Ficou alguma dúvida, Rayane? Não? Vou continuar a aula? Ai, droga. Ai, ó, eu cliquei no botão errado, peraí. Estão conseguindo ver? Então, né, esse é o requisito aí para te trabalhar uma consultoria, tá? Vou botar aqui requisito para oferta, né, e para o gestor de tráfego. De 5 a 10 clientes. Para você começar. Assim, ó, ai, Dani, por que só de 5 a 10 clientes? Quando tu atender de 5 a 10 clientes, provavelmente tu já fez de 5 a 10 reuniões com esses clientes, tu já fechou de 5 a 10 contratos, tu já fez de 5 a 10 relatórios para esses clientes, tu já fez de 5 a 10 estratégias no mínimo, tu já subiu de 5 a 10 campanhas de tráfego. Então, 5 a 10, né, é um número muito grande, se tu for ver, tu vai começar a ter desenvoltura com o cliente, tu vai entender, né, o cliente vai falar para ti, tu já vai entender. E aí, se você ter esse olhar a longo prazo, tu vai entender, poxa, eu vou começar a trabalhar com meus clientes agora e daqui a pouco eu já vou conseguir dar consultoria, porque tu consegue dar essa consultoria pontual, tá? E aí, né, quando a gente trabalha essa consultoria pontual, tu vai ter que fazer algumas entregas. E aí é aqui que eu queria mostrar para vocês quais são os entregáveis de uma consultoria para vocês como gestores, tá? Então, o que eu sugiro na consultoria? Eu sugiro aqui do tráfego, vai precisar da configuração do gerenciador de anúncios, do Meta. Ela vai precisar também da configuração de anúncios do Google, que você pode entregar. E ela vai precisar também do Google Meu Negócio. Então, aqui a gente tem a configuração do gerenciador de anúncios do Meta, o gerenciador que geralmente o cliente não consegue fazer, e a gente que está aqui no campo de batalha, está trabalhando, a gente consegue executar para esse cliente. Falar para esse cliente a importância de ter as configurações de gerenciador de anúncios, se ele quer executar, né? Lembrando, a pessoa quer executar, né? A gestão de tráfego, quer executar o marketing. Quando a gente consegue entender isso, a pessoa vai precisar desses gerenciadores configurados, né?
Outro ponto, Google Meu Negócio. Quem tem comércio local precisa ter um Google Meu Negócio configurado. E você, como gestor de tráfego, também pode cobrar isso como gestor de tráfego. Lembrando, tu vai dizer para ele que o Google Meu Negócio é uma plataforma gratuita do Google. Nunca diga que é pago, porque é uma plataforma gratuita. Eu já ouvi clientes falando, nossa, mas eu pensei que era pago, eu tinha que pagar não sei quanto de mensalidade para o gestor de tráfego para ter o Google Meu Negócio. Já teve gente de má fé falando isso para cliente. Então, eu sempre indico falar, Google Meu Negócio é gratuito e você só vai pagar para o gestor de tráfego fazer a configuração. Aí, tu vai configurar o local o endereço do negócio da pessoa, vai botar foto, vai falar sobre os produtos, vai fazer toda aquela configuração do Google Meu Negócio para ele ficar bem posicionado lá no Google quando as pessoas procurarem o tipo de negócio dele, organicamente, sem precisar pagar, tá? Então, é importante você colocar isso. Por que dentro... Ai, Dani, mas consultoria não é consultoria 1 a 1 ali, fazer consultoria ao vivo? Sim. Porém, esse cliente é extremamente cru, né? Comércio local, eles são clientes bem crus e geralmente não tem isso aqui. Então, o cliente, como você, como é gestor de tráfego, vocês podem sim fazer essa porta de entrada para o cliente, oferecer essa configuração, oferecer o Google Meu Negócio para esse cliente, né? E, em paralelo, o que eu ofereço em relação à consultoria? Você pode oferecer 2 encontros de consultoria. Eu geralmente faço 2 encontros de 1 a 1h30 cada consultoria, tá? Por quê? Ah, Dani, mas o cliente não vai conseguir em 1h30, em 2 encontros, conseguir, né, aprender gestão de tráfego. Não vai conseguir, Dani. Inclusive, o Lucas, que acabou de entrar, falou isso. A pessoa não vai conseguir aprender em 1h30 gestão de tráfego. Não vai. E realmente, ele não vai realmente montar estratégias incríveis, mirabolantes para esse cliente. Não vai existir. Até porque é um cliente extremamente cru. Porém, o que tu pode fazer nessas 2 consultorias? Na consultoria número 1, tu vai mostrar a configuração do gerenciador de anúncios. Então, eu vou botar aqui. No primeiro dia de consultoria, o que tu vai oferecer para esse cliente? Né? O que vai ter nessa consultoria? Peraí. Aqui, tá. No primeiro dia, tu vai mostrar as configurações e como o cliente chega, né, no gerenciador de anúncios e no gerenciador do Google, porque é muito, muito importante esse cliente entender como é que chega. Isso é uma das dores desses clientes, que eles não sabem nem qual é o botão que clica, não sabe nada. Então, a consultoria, vocês vamos lembrar para o ponto de partida, é extremamente crua. Então, tem que lembrar que tem que clicar aqui no perfil do teu Facebook, clicar aqui nesse botão que tu vai abrir o gerenciador de anúncios. Aí tu faz junto com a pessoa. Abrir o gerenciador de anúncios? Abrir. Bom, agora o nosso próximo passo é, como é que tu vai conseguir criar uma campanha? Clicando nesse botãozinho verde aqui na esquerda, tu vai clicar e vai criar uma campanha. Tu vai falar também para esse cliente sobre os objetivos de campanha. Se aqui tu quer mandar mensagem para o Instagram, tu vai colocar nesse botão aqui. Você vai fazer didaticamente ali como é que funciona o gerenciador de anúncios. No início, o cliente vai ficar extremamente apavorado com aquele gerenciador de anúncios e você precisa passar confiança. É por isso que tu tem que atender no mínimo de 5 a 10 clientes para dar uma consultoria para essa, porque tu já fez isso tantas vezes que fazer isso na frente do cliente vai ser moleza, né? Por isso que eu não indico, não tem cliente nenhum, vou dar consultoria. Não faz isso porque tu vai ficar nervoso, não vai dar certo essa consultoria. Tu não vai passar segurança para esse cliente, não precisa passar segurança para esse cliente. Então, no primeiro dia, tu vai mostrar as configurações e como é que chega lá no gerenciador de anúncios. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai montar um anúncio ao vivo com esse cliente, né? Então montar o anúncio ao vivo. Depende muito de qual é a noção desse cliente que tu vai ter, tá? Por exemplo, é um cliente que já tem noção bem legal, já mexeu no gerenciador de anúncios, já sabe mais ou menos como é que funciona. Aí aqui tu pode tocar muito rápido.
Ah, é um cliente que é extremamente leigo. De repente, tu vai tocar a didática desse cliente um pouco mais devagar, e aí o que vai acontecer? Tu vai, de repente, montar esse anúncio num segundo encontro, tá? Mas vamos fazer como se esse cliente aí já soubesse alguma coisinha de gerenciador de anúncio. Tu vai montar esse anúncio ao vivo com esse cliente, tá? Aí tu sempre escolhe como tu vai fazer, por exemplo, a consultoria. A gente vai montar um anúncio no Google ou no Facebook. A gente vai montar um anúncio no Facebook, dependendo da estratégia do cliente. Então, tu vai montar o anúncio do Facebook. O cliente escolheu Google, que ele acha mais interessante trabalhar Google para esse tipo de negócio. A gente trabalha aí a configuração. Tu vai ter que escolher uma plataforma, porque tu não vai conseguir dar toda a ferramenta da plataforma, 2 plataformas em 2 consultorias, tá? Isso pensando em 2 encontros, tá? Caso o cliente queira mais encontros, não tem problema, tu pode oferecer mais encontros também. Estou botando aqui como um pacote de 2 encontros, tá? Vai mostrar as configurações para esse cliente, de como chega no gerenciador de anúncios, tá? E montar o anúncio para esse cliente. Aí, gente, errei. Faltou uma coisa que, antes da gente entrar nas configurações que a gente precisa, eu tinha anotado aqui. Primeiro a gente precisa mostrar a biblioteca de anúncio para esse cliente. De anúncios e os anúncios dos concorrentes. Anúncio dos concorrentes. E os anúncios dos concorrentes. Então, o que vai fazer? Primeiro dia, você vai fazer uma introdução sobre o gerenciador de anúncios do Facebook Ads, vai falar sobre a biblioteca de anúncios, né? Biblioteca de anúncios é aquela biblioteca onde tem todos os anúncios ativos ali do Facebook e do Instagram, vai mostrar para ele e vai mostrar, inclusive, os anúncios dos concorrentes, né? O cara tem uma hamburgueria, bota a hamburgueria lá no gerenciador, na biblioteca de anúncios e taca todos os anúncios. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse cupom de desconto que esse concorrente está fazendo? Tu pode fazer também. Começa a mostrar para ele como é que os anúncios aparecem para as pessoas. Por que a gente tem que fazer isso didaticamente? Porque eu errei aqui quando eu mostrei inicialmente para vocês. Porque esse comércio local, esse cliente, talvez ele não tenha a percepção do que ele pode fazer, né? E a gente, como gestor de tráfego, a gente precisa abrir a cabeça dessa pessoa em relação a marketing, em relação às estratégias, né? Então, começar com biblioteca de anúncio, os anúncios dos concorrentes, vai mostrar para ele, poxa, eu posso fazer isso também. Nossa, eu consigo fazer isso. Compre um e ganhe outro. Cupom de desconto. Esse tipo de coisa, às vezes o cliente não tem esse time. E a gente mostrar como gerenciador, como gestor de tráfego, a gente consegue colocar como se posicionar, né, como um profissional. A partir disso, o cliente entendeu o que é tráfego, ele entendeu, né, como é que funciona a gestão de tráfego e como é que aparecem os anúncios. A gente começa a mostrar para ele as configurações desses anúncios e aí tu pode montar um anúncio ao vivo, sem ele mexer. Começa a montar os anúncios ao vivo para ele, tá? Ele vai ficar assim, muita coisa vai ter de informação para ele. Mas beleza, tu consegue conduzir isso, e aí, o que eu sugiro? Fazer um PDF, entregar um PDF, com todas as informações, com biblioteca de anúncio, com os anúncios do concorrente, tu pode printar e vai enviar para esse cliente. Então, quando tu for fechar essa consultoria para esse cliente, tu diz assim, a gente vai ter as aulas, tá? E eu vou também te entregar um PDF. Outro ponto, gravar a consultoria. Que você pode gravar pelo OBS Studio. Eu gosto de gravar pelo OBS Studio, que é gratuito, ou tem o Zoom, que é só 40 minutos, e tem o Google Meet, mas aí é pago, aí teria que pagar, né, um Google Meet. Pelo OBS Studio, você consegue fazer uma reunião via Meet e gravar pelo OBS Studio de graça. Então, vale super a pena ter, né, eu vou botar o Google Meet aqui também. E aí tu grava. Então, quais são os entregáveis dessa consultoria? Poxa, tu vai entregar uma biblioteca de anúncio desse concorrente, que é moleza para a gente que é gestor de tráfego, ir lá, printar e apresentar para o cliente, que são, na verdade, os anúncios desses concorrentes. Você vai fazer a configuração desses anúncios, como chega, né, nesse gerenciador de anúncios. Tu vai montar um anúncio ao vivo para ele e tu vai entregar um PDF, tá?
Grava a consultoria, tá? Para esse cliente, pode botar no Meet ou tu pode enviar por e-mail para esse cliente, tá? E aí, no segundo dia, que esse segundo dia pode ser um dia depois dessa consultoria, ou tu pode fazer uma semana depois, para ele estudar, para ele entender, e aí isso já vai muito de acordo. Eu, por exemplo, consultorias, eu gosto de fazer uma vez por semana, porque 2 dias seguidos para o cliente que é bem leigo, ele não consegue absorver, então o que eu faço? Eu marco o primeiro dia com o cliente, passo todas as informações e passo a semana toda conversando com ele, assim, mandando uma mensagem, e aí, tá estudando? Aí ele sempre fala, não, hoje eu não tive tempo. Ele diz, mas a consultoria vai mais de ti do que de mim, eu já entreguei a minha parte, agora é a tua vez de fazer a tua. Ah, tá, vou estudar, vou abrir o gerenciador, porque eu sempre deixo como tema de casa para esse cliente, eu deixo esse tema de casa, é criar uma campanha sozinho. Criar uma campanha sozinho ou, né, ou mexer no gerenciador. Ou mexer no gerenciador, apertar botão. Eu sempre digo, tu tem que me trazer alguma coisa nova que tu aprendeu, sem eu ter falado aqui na aula. Dani, eu consegui ver que dá para ver curtida dos anúncios. Eu sempre dou algum tema de casa para esse cliente. Eu digo, ou tu cria uma campanha e me apresenta na próxima aula, ou tu tem que me trazer alguma coisa que tu aprendeu dentro do gerenciador sozinho. Então, tu vai instigar ele a estudar, a realmente querer mexer nessa campanha, tá? Querer aprender. Lembrando lá no nosso iniciozinho, o cliente tem que ter disponibilidade para aprender, querer aprender, né? Se ele não quer aprender, provavelmente essa consultoria vai ser por água abaixo, só vai colocar dinheiro no bolso e o cliente vai dizer que tráfego não funciona, tá? Então, o cliente precisa ter disponibilidade, tá? Aí, no segundo dia, o que eu faço? Segundo dia. Aqui, né, a primeira coisa eu peço para ele o tema de casa, que é sobre a consultoria, né, ou a campanha que ele criou, ou o que ele aprendeu. Se ele me fala o que ele aprendeu, a gente discute sobre aquilo, né? Então, é uma didática que eu deixo ele solto para ele entender o gerenciador de anúncios e me trazer alguma coisa, ou ele criou uma campanha. Aí, se ele criou uma campanha, a gente vai ver essa campanha, se tem público, né, a geolocalização, né, a persona dele, se funciona, se não funciona, né, para a gente conseguir construir essa campanha em conjunto, tá? Então, a consultoria, ela é muito pontual. As consultorias de tráfego, a gente tem que levar a pessoa do ponto A ao ponto B. No primeiro dia de consultoria, a gente vai muito conteúdo para esse cliente, para ele entender o que a gente precisa, né? Então, é biblioteca de anúncio, é mostrar as configurações. Geralmente, a biblioteca de anúncios e configurações consegue dar em torno de 15 a 20 minutos. Mostrar as configurações desses anúncios, né? De onde é que está, mais 20 e poucos minutos. Aí, tu vai pegar, né? E vai criar. Geralmente é de 1 hora a 1h30. Então, meia hora para te entregar essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte a gente entrega aí em torno de meia hora. E aí, a segunda parte, que é montar o anúncio, tu vai ter mais meia hora para montar para esse cliente. Lembrando, deixa eu botar um amarelo. Lembrando, montar esse anúncio, ele é muito mais chatinho, né? Mas aí tu tem que ser bem assertivo em relação à estratégia da campanha. Então, já vai pensando, não vai querer criar estratégia junto com o cliente. Já olha o cliente, já analisa o cliente, já começa a pensar em qual é o público que seria interessante, né? Qual é a persona desse cliente, qual é a geolocalização que vocês podem trabalhar, para já estar meio que pronto na tua cabeça a entrega desse anúncio, tá? No segundo dia, é a parte da configuração, tu vai analisar o que o cliente criou, né? E vocês vão olhar a campanha que tu criou no primeiro dia, né? Vai mostrar para o cliente o que performou, o que não performou. Pode ser que a campanha não tenha performado de uma semana para outra. E aí, tu vai mostrar para ele a razão de que não ter performado. E pode não performar, né? A gente tem que ser muito sincero com o cliente. Deu uma semana, não performou, o que aconteceu? O que a gente tem que fazer? Né? Lembrando, a gente, como gestor de tráfego, a gente não pode criar uma campanha e deixar solta no mundo. A gente criou a campanha e durante a semana que você está conversando com o cliente, dá aquela olhadinha no gerenciador, dá uma olhadinha, vê o que tem que fazer,
Tá boa a campanha, não tá? Geralmente é gerenciador muito novo. Então, o que acontece? Campanha demora para aprendizado, demora para performar. Então, tu já vai ficando de olho e vai conversando com esse cliente, tá? E aí, o tema de casa é realmente vocês conversarem sobre a campanha ativa, sobre as possibilidades de outras campanhas, e aqui tu vai falar muito mais sobre estratégia. Uma estratégia super pontual para esse cliente, né? Parece muito fácil a consultoria, né? Se a gente for falar, a consultoria é fácil. Mas, assim, depois que tu monta um script da tua consultoria, tu acaba replicando as consultorias. Tu já entende a tua metodologia, tu já entende o que tu precisa fazer. Eu, por exemplo, nas minhas consultorias, eu já tenho um PDF, né? Um esqueleto de um PDF, que eu vou só acrescentando coisas, porque consultoria, ela é muito individual, eu não consigo fazer uma consultoria igual para todo mundo. Agora, eu consigo, por exemplo, montar um esqueleto de uma apresentação para colocar minha biblioteca de anúncio, né, para, de repente, fazer alguns prints de como achar o gerenciador de anúncios dentro do Facebook. Eu já tenho mais ou menos baseado, e aí isso vai ser super rápido. No início, na primeira, na segunda consultoria, talvez seja um pouquinho mais chato, porque tu está ainda entendendo a tua metodologia, está entendendo como é que funciona a tua estratégia, né? A partir do momento da segunda, da terceira consultoria, tu vai ver que vai ser muito mais fácil a tua didática. Então, as tuas entregas vão ser mais fáceis, tá? E aí no segundo dia, tu vai, né, um tema de casa, e tu vai falar um pouco sobre estratégia, vai falar sobre funil de vendas, né? Aqui vocês podem falar sobre funil de vendas, né? Sobre os objetivos de campanha, tu já vai ter falado sobre os objetivos de campanha no primeiro dia, de como é que funcionam os objetivos de campanha, como é que vocês podem utilizar isso dentro do gerenciador de anúncios. Aqui no segundo dia, você vai ser uma conversa muito mais com esse cliente, para ele entender as demandas, e também pode trazer de novo resgatar aquelas informações do primeiro dia, para sedimentar esse conhecimento para esse cliente, com a importância de você ter uma boa estratégia, de ter um bom objetivo de campanha direcionado, né? Eu quero direcionar para mensagem, aí a pessoa faz campanha de tráfego, mas ela quer mensagem, então não é tráfego, ela tem que fazer campanha de mensagem para o WhatsApp, para que seja... E aí, esse é o teu papel como consultora, é mostrar para a pessoa as estratégias que ela pode trabalhar com os objetivos de campanha que ela consegue ter, tá? Objetivo de campanha. E aí, valor, gente. Aí, aqui tu vai finalizar, tu vai entregar os teus entregáveis, né, que são os PDF das campanhas, tu vai entregar o videozinho, né, da aula que tu gravou, né, para essa pessoa, e tu vai se colocar à disposição dela, caso ela tenha alguma dúvida. A consultoria terminou, então ela não pode te pedir para fazer um meet contigo, né? Tem que sempre dizer, se quiser pontualmente, fala sempre essa palavra. Pontualmente, tu pode falar comigo via WhatsApp, tirar alguma dúvida e tal, porque eu sou teu consultor. Diz assim para ela, eu sou tua consultoria. Lembrando, pontualmente, quando a gente fala pontualmente, a pessoa já entende que ela não pode ficar mandando mensagem toda hora, acho eu. Né? Eu sempre falo isso para o cliente e ele sempre respeitar. Então, tem que entender também o momento desse cliente, né? Sempre mantendo os limites. Se ele fica... né, como é que fala? Excedendo, né? Excedendo esses limites. Tu quer marcar uma segunda consultoria comigo? Né? Porque eu tô vendo que tu tá com muitas dúvidas e tal, né? Aí tu tem que passar o teu valor, porque tudo a gente tem que cobrar, né, gente? Porque a gente é o nosso serviço, é o nosso tempo que tá ali disponível. Às vezes as pessoas acham que a gente está disponível e tem que ficar ali de boa. Não, é o nosso trabalho. Então é muito importante você se posicionar como gestor de tráfego profissional, tá? Relação de valor. O que eu sugiro para vocês cobrarem? Lembrando, é em torno de 3 horas, né, de consultoria, tá? Então, vamos supor, 2 dias, 3 horas de consultoria, em torno de umas 3 horas e 20. 3 horas e 20 minutos de consultoria vocês vão ter, tá? O que eu cobraria, tá? A partir de quanto? Eu cobraria por hora aqui em torno de R$300, tá? R$300 por hora. Por quê? Como é que tu vai precificar a tua consultoria? Precifica por hora. Então, se deu 1 hora e meia, tu vai botar R$300 por hora. Daria em torno de, aqui no caso, 3 horas e 20, mais ou menos, daria em torno de 900 e poucos reais. Eu arredondaria para R$1.000 a consultoria de vocês, tá?
Aí agora a gente chega num momento que vocês vão falar, mas R$1.000 para o comércio local ele vai achar muito caro. E aí, aqui é o teu papel como negociador que vocês têm que falar. Poxa, Dani, R$500 lá que o cara falou que é caro, como é que R$1.000 ele vai querer fechar comigo? Muito caro, ele não vai querer. Então, lá na parte de negociação do FII mensal de vocês, que ele tem que pagar mensalmente, ele precisa pagar R$500, no mito, pegando o mínimo. Ele precisa pagar R$500 mais o valor de investimento da plataforma. Mensalmente. Então, ele é uma pessoa leiga, ele não entende nada. Mensalmente, ele tem que fazer esse aporte de R$500 lá para o gestor, mais, sei lá, mais 500 para a plataforma, para pelo menos caminhar 2, 3 campanhas ativas no mês, tá? Vamos pegar, deu R$1.000. Isso num mês. No segundo mês, aí não é 1.000, é 2.000. No terceiro mês, é 3.000. Então, esse valor de R$1.000, ele sai aprendendo, ele sai com uma estratégia organizada, com uma campanha ativa, né? Com essa campanha já ativa dentro do gerenciador de anúncios. Ele tem noções, inclusive, caso mais para frente ele queira contratar um gestor de tráfego, ele já contém essa consciência, né? Do que precisa, quais são as estratégias, a importância dessas estratégias. E você destinou aí, de um mês, de repente, 3 horas e 20 para fazer essa consultoria, tá? Por que 3 horas e 20? 3 horas a consultoria e vou botar uns 20, vou botar 3 horas e meia aqui. Uma meia hora para te organizar a consultoria para esse cliente, né? A parte de configuração, ela é bem rápida de fazer, não demanda muito, só se o cliente perdeu as senhas, que geralmente é comum, mas aí a gente vai conversando com o cliente para conseguir achar senhas e tal. Mas geralmente tu vai gastar em torno de 30, 40 minutos aí, não mais que isso, para fazer essa primeira parte, tá? Lógico que no início, esse tempo de consultoria, ele vai ser um pouco maior, porque tu vai estar montando, de repente, o teu PDF, que não está pronto ainda, tu não vai ter pronto ainda a biblioteca de anúncio, a expertise da tua didática, mas conforme tu vai fazendo, que nem a gente gestor de tráfego. Primeira campanha que a gente sobe, nossa, demora 1 hora e meia para fazer a campanha. Na segunda, demora 1. Na terceira vez que a gente sobe uma campanha, demora meia hora. E conforme a gente vai subindo campanhas, a gente vai se tornando muito rápido. Então, conforme vocês vão dando a consultoria, vai se tornar muito rápido fazer a consultoria. Então, por isso que 3 horas e meia é legal de fazer a consultoria, tá? Eu faria R$1.000, R$300 a hora aqui. Dá um pouco menos a hora aqui, porque eu botei 3 horas e meia, mas vocês vão ver que vocês vão conseguir absorver isso. E aí, um ponto-chave para a gente trabalhar a consultoria é o pagamento. No FII mensal, ele tem que fazer esse aporte mensal via Pix para cair na conta de vocês. Não tem jeito. Só que na consultoria, um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar, principalmente em comércio local, que não tem, às vezes, um valor de investimento alto, e que às vezes eles acham caro e tal, às vezes eles não conseguem dar um aporte muito grande, eu trabalho muito com a Eduz. Pode ser Eduz, pode ser Hotmart, ou Hotmart. A gente consegue cadastrar produtos, né, que são digitais, né, como, por exemplo, palestras, consultorias, e vocês conseguem receber por aqui. Lógico que tem a porcentagem de cada plataforma, em torno de... A Hotmart é mais cara, 10%. Eu gosto de usar a Eduz, eu sempre uso a Eduz. Lá eu consigo cadastrar o produto, tipo consultoria, e aí a gente consegue parcelar até em 10, 12 vezes para esse cliente, esses R$1.000 até em 12 vezes. Cliente pequeno gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Eles conseguem ter um direcionamento muito mais rápido da estratégia do cliente. Então, não é um curso. Tu não vai vender um curso para esse cliente. Tu vai vender uma estratégia, uma consultoria que vai levar ele do ponto A ao ponto B preparado para fazer gestão de tráfego e fazer gestão de tráfego também. Porque ele vai ter aí um embasamento teórico para conseguir exercer aí todas as estratégias. Mesmo sendo 3 horinhas de consultoria. Tu vai conseguir pegar e deixar ele pronto, tá? Tu consegue fazer pela Hotmart e pela Eduz, e tu consegue parcelar de 10 a 12 vezes com os juros da ferramenta. Tu pode absorver esses juros ou tu pode deixar para o cliente pagar esses juros, que aí é 2, 3% ao mês, se eu não me engano. Mas é uma alternativa para esse cliente que tem sede de fazer gestão de tráfego, mas não tem um aporte inicial agora. Então, é uma forma de vocês conduzirem isso, né? E conforme vocês tiverem mais expertise, mais experiência, né? Começarem a entender e poderem pegar outros tipos de consultoria maior, vocês podem aumentar esse valor.
né? Pode botar 1.000, 1.500, 2.000, dependendo do tipo de consultoria que vocês forem trabalhar. Ah, Dani, eu quero fazer uma consultoria, eu tenho clientes meus que fazem uma consultoria por, no caso é uma mentoria por semana comigo. Eles já estão há 2 meses fazendo essa mentoria comigo. Então, esse é um valor totalmente diferenciado que eu faço para esse cliente, né? Porque a gente tem aí uma continuidade. Qual é a diferença entre consultoria e mentoria, tá? Consultoria, vou até botar aqui, consultoria é tu vai botar a pessoa do lado A para o B, né? Tu vai deixar ela do ponto A ao ponto B. Aqui, no caso, o comércio local, zerado, não tem tráfego, não tem nada. O que tu vai fazer? De 0, tu vai deixar um gerenciador de anúncios redondinho, tu vai deixar o gestor que está trabalhando, o empresário, pronto para exercer a campanha de tráfego, tu vai deixar uma campanha rodando de tráfego para esse cliente, tu vai deixar ele com uma noção muito maior de gestão de tráfego, uma noção muito maior de marketing, e ele vai ter aí ferramentas para conseguir construir, né, o marketing dele por ele próprio, tá? Isso é uma consultoria. Já a mentoria é um acompanhamento. Acompanhamento a longo prazo. Aí pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. A mentoria, ela tem que te tirar do ponto A para o ponto, tipo, Z. Vai fazer um acompanhamento mais profundo. Por exemplo, aqui a gente criou a campanha por esse cliente. O que eu faria como mentora? Eu ia estar toda semana com esse cliente, conversando com ele, a gente ia estar fazendo as otimizações em conjunto, a gente ia montar a estratégia toda semana, analisar toda semana esse cliente, analisar toda semana esse gerenciador de anúncios, entender o que a gente pode trazer de novo, né? Então, aí é uma mentoria, a gente vai começar a trabalhar estrategicamente esse cliente, com mais encontros que a gente vai conseguir trabalhar, a gente consegue trabalhar também estratégias, né, gerenciador de anúncios. Então, aí a gente consegue, inclusive, pegar outras plataformas para começar a anunciar, para começar a testar, né, entender o posicionamento do cliente. Então, a mentoria é um acompanhamento de longo prazo, né, quase uma parceria ali, né. Tem clientes, por exemplo, eu tenho um cliente de mentoria que ele tem um gestor de tráfego em loco dentro da empresa, mas ela gosta de ter um olhar diferente de uma pessoa de fora, de um gestor de fora, né? Porque ela entende que é um trabalho mais em equipe. Então, a minha mentoria com ela, toda semana, é abrir gerenciador de anúncios e falar com outro gestor de tráfego para a gente trocar ideias sobre as estratégias da campanha. Essa é a minha mentoria com ela. Lembrando, mentoria, ela é muito personalizada. Então, o cliente quer que eu abra o gerenciador de anúncios com outro gestor de tráfego e a gente debata sobre as campanhas, debata sobre os criativos, debata sobre os públicos, o que a gente pode fazer de diferente, o que está errado, o que está certo, analisar as métricas em conjunto para a gente debater sobre isso. E isso também é um tipo de mentoria que vocês podem fazer a longo prazo com vários clientes aí que tem um grande potencial. Geralmente, mentoria é clientes maiores que a gente tem, né? Clientes aí com tickets que investem mais, né? Que aí conseguem, inclusive, agregar valor nas campanhas por conta do valor de investimento maior, tá? E aí, basicamente, era isso mesmo. Você entregar, então, recapitulando, entregar um gerenciador de anúncios, uma configuração de gerenciador de anúncios e de Google, um Google Meu Negócio que é legal de ter para esse cliente de comércio local, 2 encontros de consultoria e o meu valor de investimento inicial que eu sugiro para vocês é cobrar em torno de R$1.000 essa consultoria de 3 horinhas para esse cliente, e aí tu consegue aí fazer a parte do financeiro, né, na parte de negociação. É fácil sempre, dá para te parcelar em 10, 12 vezes pela Eduz, né? E aí conversa com esse cliente se faz sentido ou não, né, essa consultoria para esse cliente. Lembrando muito, os requisitos para a oferta da consultoria tem que ser esse. Não ofereçam consultoria para qualquer um, porque vocês vão se estressar. Tem cliente que não serve para consultoria, tem cliente que não serve para mentoria, tem clientes que nem servem para CFI mensal. E a gente precisa peneirar muito esses clientes. Então, vocês têm que começar a ter esse feeling de, poxa, esse cliente é para FII mensal, não tem como fazer consultoria porque a pessoa não quer aprender tráfego. Então, é FII mensal, nem adianta oferecer consultoria. Tem aqueles que, Dani, eu já
fiz tráfego pago, já mexi em gerenciador de anúncios. Bom, esse daí tu tem que ter o feeling realmente para aprender, para ensinar realmente a questão de tráfego, e aí se faz sentido ou não, tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Bora. Como que costuma ser o feedback desses clientes depois de 1, 2 meses? Porque tem muitos que são ansiosos, né? Às vezes a gente, como gestor, a gente não consegue resultado em 1, 2 meses, tipo, normal. Mas o cliente ainda fazendo as campanhas, criando os criativos, deve ser mais difícil ainda. Como que é esse Sim. feedback normalmente? Então, geralmente eu tenho um acompanhamento, eu tento conversar com eles pelo menos ali nos próximos 2 meses, toda semana, né? Então, eu converso com ele e pergunto, tá funcionando as campanhas? Tem clientes que eu me frustro. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela não finalizou a mentoria, porque eu disse, eu só vou fazer a mentoria tipo, quando tu abrir o gerenciador de anúncios. E aí ela não abriu o gerenciador de anúncios. E eu disse, como é que tu vai ter resultado se tu não tá aplicando as coisas que eu tô te trazendo na mentoria? É assim, ai, Dani, eu sei que eu te paguei, né, e tal, mas não tive tempo. Vai ter esse tipo de cliente, tá? Por isso que vocês têm que entender qual é o momento do cliente de vocês. Qual é o momento se esse cliente faz sentido ou não ter consultoria. Eu, por exemplo, já tive cliente que disse, nossa, Dani, tá bombando, tá dando muito certo. Nossa, abriu a minha mente em relação à consultoria, à gestão de tráfego, deu muito certo. Aí, esses são os clientes que eu mais gosto, porque são os clientes que estão aplicando. É por isso que quando eu falei assim, esse cliente tem ou não disponibilidade, que seja um dos requisitos para te oferecer essa consultoria. Porque se o cliente não tem disponibilidade, às vezes ele tem noção de tráfego, ele tem noção de marketing, mas às vezes o cliente não quer aprender tráfego. Não é o momento desse cliente de oferecer a consultoria. E terão também clientes que tu vai oferecer a consultoria porque tu vai entender que faz sentido para aquele cliente ter a consultoria, ele entende, ele disse que tem disponibilidade, mas chega na consultoria, ele não aplica, né? Então, é sempre bom fazer esse filtro em relação aos clientes. Eu, como professora e como mentor, eu sempre digo, eu tento entregar o meu melhor para esse cliente. 40% é meu, né? 60% é desse cliente. Então, se o cliente não aplicar, não foi problema da nossa didática, não foi problema da tua entrega. Foi problema que o cliente não estava comprometido com aquela entrega, não estava comprometido a aprender, né? Eu já me frustrei muito, já disse, nossa, deu errado essa consultoria, esse cliente, fiquei muito frustrada em relação ao cliente. Mas eu entendi que não, o cliente simplesmente... Esses dias eu fiz uma consultoria com o Gabriel, inclusive já compartilhei o depoimento dele, mas era uma consultoria de gestor de tráfego. Era de profissional de gestor de tráfego. E aí eu falei a mentoria e tal com ele. E aí eu tenho o costume dos meus mentorados e das minhas consultorias conversar toda semana, pelo menos mandar uma mensagem por semana para perguntar aí como é que tá, né? Tá conseguindo cliente no caso dele e tal. E ele simplesmente parou de me responder. E eu pronto, né? Péssima professora que eu sou. Muito ruim eu sou professora. Nossa, sou péssima professora. Aí comecei a mexer na minha didática em relação à mentoria, porque eu acreditei que tinha sido uma porcaria. Né? Disse, nossa, deu tudo errado. Esse guri deu errado. Aí, do nada, assim, ele surgiu das cinzas. Ele surgiu das cinzas, me mandando uma mensagem, que é a mensagem que eu compartilhei uma vez nas redes sociais, dele me falando, poxa, Dani, desculpa não te responder, tava na correria aqui. Já tinha me matado o coração umas 50 vezes, né? Porque o guri não tinha me respondido. Mas, Dani, com a tua mentoria, porque ele não tinha cliente, era zerado de cliente, mas ele sabia muito de tráfego. Então, a minha conversa com ele era tipo quase de igual para igual, assim. Ele sabia muito, muito de estratégia. Só que ele não tinha cliente, ele tinha medo de ter cliente. Aí ele pegou e me mandou, poxa, Dani, me desculpa não ter te respondido, estava na correria e tal, mas é que com a tua consultoria, com a tua mentoria, eu tomei coragem para mandar meu currículo, começar a prospectar cliente, e hoje eu consegui ele estava numa startup, uma das maiores da América Latina, trabalhando com um ticket de mais de 50k mês, de um gerenciador de anúncios, e aí ele falou, Dani, muito obrigada e tal, eu disse, ufa, deu certo. Então, às vezes, eu fiquei super emocionada quando eu vi aquele relato, que para mim era caso perdido, tava tudo errado. Então, às vezes,
a curto prazo, tem clientes que a gente vai achar que não deu certo e tal. Mas, de alguma forma, talvez a gente vai impactar esse cliente. Né? De alguma forma, talvez naquele momento ele não vai aplicar. Tem cliente que não aplica. Mas, a longo prazo, ele vai lembrar da tua consultoria e talvez ele vai aplicar, vai entender a importância de um gestor de tráfego, né? E, às vezes, essas consultorias se transformam em um FII mensal, né? Porque o que acontece? O cliente vai entender, poxa, é difícil pra caramba, é realmente complicado gestão de tráfego, que também é uma porta de entrada para o gestor de tráfego, essas consultorias. Porque ele entende, poxa, eu realmente não vou dar conta, né? Ou eu vou dar conta, aí ele vai aplicar, ou eu não vou dar conta, tu consegue fazer a gestão de tráfego para mim? E aí tu consegue, talvez, às vezes, um cliente com uma consultoria. Já aconteceu isso comigo também. São várias possibilidades que tu consegue entender ali com aquele cliente, né? Sempre tem que entender a abertura desse cliente, ser o mais transparente possível e fazer a tua melhor entrega. Agora, fica a teu cargo fazer a tua melhor entrega. Se ele aplicar ou não, vai muito mais do cliente do que de ti. Então, por favor, não fiquem frustrados caso eles não apliquem, não fiquem frustrados, né? Caso eles não vão para frente em relação à campanha. Eu, inclusive, tô devendo uma mentoria, porque a guria simplesmente não quis fazer. Não quis, Dani, não deu. Tudo bem, eu estava à disposição ali para continuar a mentoria com ela. Não quis porque ela achou muito difícil, né? Então, não deu seguimento. Então, a minha dica para vocês aqui é entreguem o melhor que vocês puderem, né? Sejam o mais transparente e mais justo, né, que vocês puderem, mais didático possível também, porque essas consultorias pontuais, né, de levar a pessoa de um ponto A ao ponto B, pode muito ajudar as pessoas, né? Tem muita gente aí, muito empreendedor com sangue no olho, realmente querendo fazer acontecer o seu negócio. Então, às vezes, quando tu chega alguém assim, perto de ti, querendo uma consultoria, nossa, dá muito, muito, muito orgulho, assim, de ver eles fazendo. Às vezes eles me mandam um print, Dani, subiu uma campanha, deu certo. Ai, Dani, olha, fiquei toda boba quando eu vi o meu anúncio rodando. Ou alguém printou o meu anúncio que eu fiz, alguma coisa assim. E eles sempre trazem para mim, conversam comigo em relação a isso. Então, é muito satisfatório ver isso dessa parte. Então, super, super fiquem tranquilos em relação a isso, que é um risco que a gente corre, né? Isso, com certeza. Com certeza. Mas... legal. E em relação aos valores, porque eu imagino que às vezes os clientes tentam negociar, fazer, mas eu posso passar no Pix. Tipo, aceita metade agora, metade quando encerrar. Você já teve algum caso assim que não deu certo? Ou sempre passa pela plataforma? Então, tem clientes, né, que o Pix eu aceito, né? Geralmente eu também dou nota, viu? Nota fiscal é importante, né, para a gente fazer a parte de tributação. Quando é Pix, eu vejo assim, quanto a plataforma vai, porque a plataforma tem uma comissão, né? Então, se tu tem, eu vejo qual é a comissão da plataforma e tiro aquela comissão para dar Desconto. de desconto para esse cliente. Às vezes o cliente quer um desconto absurdo. Eu disse, não, desconto absurdo eu não vou. Se ele for via Pix, aí assim, a gente faz esse acordo. Caso contrário, não. Sempre é um pagamento antecipado antes da consultoria. Porque geralmente às vezes a pessoa a gente não conhece, né? Sabe como é que é o mundo hoje em dia. Então, eu sempre digo, a consultoria, o pagamento é adiantado, né? Via Pix aí tem o desconto da plataforma. Se for via plataforma, pela plataforma. Teve cliente, por exemplo, que quis fazer via Pix, metade via Pix e metade via plataforma. Aí fica a critério dele também. Então, é muito importante. E eu sugiro para vocês sempre deem nota, né? Nota fiscal, por causa da nossa tributação aí, que, né, às vezes a malha fina pega a gente e aí fica ruim. Então, deem nota, né? Porque é bem importante até para vocês se posicionarem como gestores de tráfego profissional. Isso é um que eu sempre bato na tecla. Gestor de tráfego profissional se porta como profissional. E um profissional com CNPJ, né? Pô, eu sou gestora de tráfego e eu emito nota, eu preciso ter o CNPJ para eu emitir a sua nota. Tem cliente que não quer emitir nota, né? Aí também tem que dizer, não, mas é que aqui comigo tem que emitir nota para minha empresa e tal. Tu até agrega valor quando tu começa a falar sobre isso, né? Então, é bem, bem importante se posicionar dessa forma. Entendi. Beleza. Acho que é isso mesmo. Bacana, Dani. Obrigado. Beleza, então, gente? Próxima semana, não sei ainda qual será o tema, mas vai ser um tema legal também. Beleza.
Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui quinta-feira e até a próxima semana. Beijo. Valeu, Dani, até mais. Até mais.